Conexões IPSAT, estamos aí mais uma vez para conversar com os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus. Hoje temos o Bruno Augusto Alcova Nogueira, doutor médico, cardiologista, esposo da Jennifer, pai do Vinícius, 12 anos, e a Letícia, 9 anos. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast IPSAT. Quem é o doutor Bruno? Bom, primeiramente, pastor, agradecer pelo convite, dizer da minha alegria, né, da nossa, não só da minha família, de fazer parte da família IPSAT, de estar congregando na igreja e de estar sendo abençoado nesse local, podendo aprender com os irmãos. Então, meu nome é Bruno Nogueira, né? Todo mundo que já me conhece lá na igreja. Eu sou cardiologista. Estamos aqui em São José já há 16 anos, aqui atuando como cardiologista. Eu estava em São Paulo, fiz a minha formação de cardiologia lá em São Paulo. E nós viemos para cá, eu comecei a atuar aqui. E lá na IPSAT, nós estamos há quase 12 anos lá na igreja, né? Então, eu sou um cardiologista a serviço do Senhor Jesus, e isso que eu tenho tentado pautar a nossa vida profissional também, servindo não só do ponto de vista científico, acadêmico, mas também tentando ser luz, né, ser sal nesse mundo. Sua chegada na IPSAT, como é que foi? Foi bem interessante. A gente estava frequentando algumas igrejas, né? O Vinícius, ele era um bebezinho, e nessa época a gente frequentava a igreja do pastor Maciel, no Jardim São Vicente. O pastor Maciel foi quem fez meu casamento, porque o Dir, esposa dele, era minha chefe no pronto-socorro da vila, trabalhava na vila. Tem uma história aí. Tem uma história. E a gente frequentava lá, e um dia eu atendi o pastor Jader. E o pastor Maciel, ele tinha me dado uma reguinha com o símbolo da igreja presbiteriana, e eu deixava essa régua do lado assim do meu computador. E o pastor Jader, ele olhou e falou: "Você é presbiteriano?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Então, eu sou do Jardim Satélite." E a gente gostava muito da igreja já do Jardim São Vicente, mas ficava longe pra gente, porque a gente morava no Aquários. Imagina para se deslocar lá com criança pequena, carrinho e tal. E ele me convidou para conhecer. E aí nós fomos, né? O Via era pequeno, o ministério do infantil lá sempre foi muito forte, muito bom. Então a gente começou, por conta de conhecer, né, ter conhecido o Jader, dessa questão da proximidade, ser melhor localizada a igreja para a gente, né, na nossa vida. E a gente está lá sendo abençoado desde então. Vida cristã, como é que foi a sua caminhada na família, infância, adolescência? Então, pastor, eu sou de uma igreja, eu sou de uma família cristã já desde quando basicamente eu nasci, né? Meus pais eram da igreja, só que teve um momento que meu pai e minha mãe, eles se afastaram um pouquinho da igreja. Então a gente voltou a frequentar a igreja quando eu tinha 4 anos de idade, e já frequentando a igreja presbiteriana de Rancharia. Da grande rancharia na região de Presidente Prudente. E ali a gente voltou para a igreja, e ali eu tive toda a infância na igreja, né? Então, o CP, o UPA, eu fui presidente, eterno presidente da UCP lá em Rancharia. Eu sempre gostei de liderança, então atuava muito. Então, a gente teve uma vida muito abençoada em Rancharia. Depois, meu pai, professor universitário, ele ingressou na universidade para dar aula. Então, ele foi dar aula na Unesp em Assis. Isso quando eu tinha a idade do Vinícius agora, 12 anos. E aí nós nos mudamos para Assis, né? E lá a gente continuou. Então lá foi muito forte a questão da UPA e a mocidade, né? Então eu tive UPA e mocidade lá em Assis. E desde muito cedo, pastor, eu já me envolvia na parte musical da igreja. Desde muito cedo. Mesmo na UCP lá em Rancharia, eu sempre toquei violão, a gente sempre esteve envolvido com o Ministério de Louvor. Lá em Assis a gente fez um trabalho bem forte. Eu coordenava o Ministério de Louvor da igreja. Tanto da central, e depois nós nos deslocamos para uma congregação, que a igreja lá de Assis chegou a ter uma congregação, e nós mudamos para lá para poder fazer o trabalho lá. Ficamos lá por um tempo, aí depois entrei na faculdade, e aí fui para Marília, eu fiz a Faculdade de Medicina Estadual de Marília, e aí tive que me afastar um pouco pelo curso, e acabei frequentando a igreja em Marília mesmo, lá presbiteriana na cidade de Marília. Então, isso foi minha trajetória. Sua caminhada dentro da igreja presbiteriana. Todas.
sociedades internas. Participei de tudo. Minha mãe era da SAF, fazia reunião em casa, a gente ficava esperando para ter o lanche à noite, depois do chá com salgadinho, enfim. Mas tem uma questão, né? Quem é criado assim na igreja, como eu fui, muitas vezes a gente se pergunta quando é que eu me converti, né? Quando é que veio essa conversão? E eu acho que para mim, assim, eu não sei dizer exatamente quando que eu me converti. Mas eu, como fui muito ligado com música, então aquilo me tocava muito, sabe? Então eu passava a ler muito a Bíblia, a tentar entender a letra da música. E Deus foi falando comigo, né? E fui me convertendo ao longo do tempo, né? Porque às vezes para quem é criado dentro da igreja, às vezes a gente fica com uma sensação assim, poxa, eu não tive um encontro. Será que eu tive um encontro, né, com Jesus? A gente fica esperando algo fantástico, mirabolante, né? E na maioria das vezes não é assim que acontece, Deus vai falando. A gente sabe que tem pessoas que se convertem dessa maneira, não tem certo, não tem errado, mas comigo foi no dia a dia da igreja, vivendo as questões da igreja e vivendo as questões espirituais que estão dentro da igreja, e Deus falou bastante comigo e a gente pôde construir então não só a questão da personalidade do Bruno, mas da personalidade, um caráter cristão que a gente tem que vigiar e orar a todo momento. Nessa questão de vida cristã e a sua profissão, então você teve o seu período de estudante, depois o início da sua carreira profissional e hoje plenamente maduro na sua profissão. Como é que é o casamento, vida cristã e a medicina e o trabalho com medicina? Assim, não é fácil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São José, uma coisa que me incomodava demais é que eu tinha que dar muito plantão. No começo, quando você começa a trabalhar como médico, o plantão ele salva bastante financeiramente. E a questão é que para quem está chegando, sobra o quê? Sábado e domingo, né? Que ninguém quer. Então isso no começo me incomodava muito, porque eu fazia muito plantão de sábado, domingo. Mas aos poucos Deus foi abençoando, a gente foi conseguindo fazer um ajuste. E dentro da minha profissão, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de poder acessar as pessoas. As pessoas chegam com problema, com dificuldade, com uma dor, com sofrimento, né? E essas pessoas, assim, esse é um momento muito bom para que a gente possa exalar o perfume de Cristo. Então, na sua atitude, às vezes numa palavra, né, que vai confortar essa pessoa, que vai trazer o conforto em Cristo Jesus, a pessoa olhar para você e falar, poxa, você é diferente. Então, eu falo para os colegas que são cristãos, eu acho que o médico cristão ele precisa ser diferente. Ele precisa ser um médico que olha no olho do paciente, que se importa com o paciente, né? Não se importa se ele está pagando consulta, se não está pagando consulta, é a pessoa. E eu acho que isso é uma missão. É óbvio que é uma profissão que você precisa estar baseado em conhecimento, boas práticas, as melhores práticas, mas de nada vale isso se você realmente não usar isso para a honra e glória do Senhor Jesus e para impactar as vidas das pessoas, né? Porque você fala, poxa, essa pessoa tem algo diferente e é gostoso quando a gente escuta isso do paciente. Né? Às vezes o paciente pergunta, doutor, qual é a sua religião? Fala, eu sou presbiteriano. Fala, bem que eu percebi que você tinha alguma coisa diferente. E uma coisa também, pastor, que eu sempre me preocupei e tento me manter sempre firme, é que na área médica, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado para não ter a síndrome do semideus ou Deus. Né? Então a gente brinca assim, que o médico em geral, às vezes ele pode se achar um semideus, né? O cirurgião cardíaco, ele tem certeza que ele é Deus, né? E o neurocirurgião, ele se acha acima de Deus. Então é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é óbvio que Deus te usa, né, para ajudar as pessoas a diminuir o sofrimento, eventualmente curar. É Deus que cura, mas através de você levar um tratamento que possa levar esse paciente à mudança de rumo de vida, né? Então a gente precisa estar muito atento, orar muito a Deus para que a gente não se sinta autossuficiente, né? O bastante para achar que a gente pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque na verdade quem pode é Deus. A gente tem que ser um instrumento na mão dele. Ser útil na missão da medicina, né? Exatamente. Casamento, filhos, como é que foi essa caminhada para você? Foi um presente de Deus, né? Eu orava muito para Deus porque eu sempre quis ter uma família, sempre quis ter filho, e eu queria uma esposa que fosse cristã, porque não é fácil, né? Até para os jovens da igreja, não é fácil quando a gente
começa a se relacionar, e eu tive relacionamentos fora da igreja, e para mim não foi uma experiência boa. E eu conheci a Jennifer no INCOR. Eu fazia residência, estava lá na residência de cardiologia, e ela fazia residência de psicologia aplicada à cardiologia lá no INCOR. Nos conhecemos, começamos a conversar e fizemos uma amizade. A gente ficou amigo primeiro e depois a gente começou a namorar. Depois que a gente começou a namorar, depois de 3 anos, nós já casamos. E aí eu já tentei voltar até para Assis para morar e trabalhar lá, mas não me adaptei. Cheguei a trabalhar lá, mas a cidade era muito pequena. Recebi uma proposta para vir para cá. Eu já conheci o pessoal aqui da região. A Jennifer já é de Taubaté. Então nós viemos para cá, nos casamos e Deus nos presenteou com os dois presentes, né, maravilhosos, que é o Vinícius e a Letícia. Então foi essa a nossa história. Foi uma caminhada, né? Deus providenciou para vocês. Você teve uma experiência perigosa com a bicicleta? Tive. Como é que foi a experiência de pedalar morro abaixo? Exatamente. Isso foi uma experiência muito marcante para a minha vida. Foi lá no Palavra da Vida, né? Faz 1 ano que isso aconteceu. E você sabe que Deus, naquele dia, vou contar rapidinho, mas eu gosto muito de falar, viu, pastor? Tá, não tem problema. Deus tentou, olha, Deus me avisou, mas eu não quis ouvir. E eu acho que nunca contei isso para ninguém. Mas o que aconteceu? E o pessoal ia subir a Pedra Grande, que é um pedal, para quem anda de pedal, é um pedal muito legal, é muito bacana. Mas eu não sei porque eu não estava querendo ir, sabe? Então, na quarta-feira, eu cheguei para a Jennifer lá no Palavra da Vida e falei para ela, olha, não me deixe não. Não me deixa ir, que eu não estou querendo ir. Eu não sei, não estou querendo ir. Na quinta-feira de manhã, estava chovendo a semana inteira, então acho que eu já estava preocupado. Nós tínhamos conversado, você falou que tinha tentado subir com o carro e nem com o carro estava dando, eu lembro disso. Então acho que eu fiquei meio preocupado com aquilo e falei para a Jennifer, não deixa, porque eu sou um cara que gosta de desafio, eu sou competitivo, eu gosto de tentar chegar, né? Na quinta-feira de manhã, antes de ir para a palavra lá da manhã, falei para a Jennifer, olha, não me deixa aí não me deixa aí. Bom, pois bem, terminou o culto lá da quinta-feira de manhã, encontrei o Gilson, e o Gilson estava com um violão Martin, um violão Martin, uma coisa linda, que ele tinha trazido dos Estados Unidos. Na hora que terminou, eu cheguei para conversar com ele, falei, Gilson, que violão lindo. Ele falou, toca aí, eu toquei o violão. Aí eu falei para ele, cara, eu trouxe a guitarra, estou treinando a guitarra aí. Ele falou, cara, por que você não toca com a gente então no sábado? Você faz um solo da música Bondade de Deus. Eu falei, olha, que legal. Fui almoçar e falei para a Jennifer, tá vendo? Ó, não vou andar de bicicleta, porque eu preciso tentar tirar alguma coisa aqui de solo para tocar no sábado com o pessoal. Pois bem, foi isso que aconteceu. Almocei e fui pro quarto. Dei uma deitadinha de meia hora, peguei a minha guitarra e comecei. Eles tinham combinado em torno de 2h30. Quando deu umas 2h20, eu falei, eu não vou perder esse pedal. Eu não vou perder esse pedal. Fugiu. Essa música aqui não é tão difícil, na hora lá eu faço algum bend, alguma coisa lá e sai. Pois bem, nós fomos e aí eu tive a queda. Eu lembro que a gente subiu, foi muito difícil. No caminho de volta estava plano, mas estava muito úmido, porque como estava chovendo a semana toda, tinha um limo ali, uma coisa muito úmida. E eu falei pro pessoal, pessoal, cuidado que tá liso. Subi na bicicleta, dei 2 pedais, o meu pneu traseiro ele simplesmente escorregou. E eu tava ainda não estava na descida, eu estava no plano. Quando ele escorregou, o meu pé ele subiu, que é o meu pé esquerdo, eu fiz muita força para tirar ele do clipe, só que eu já estava caindo. Então quando eu caí com ele, com o clipe no meio de um buraco. Então o meu pé ele virou totalmente ao contrário, eu só ouvi o barulho. E aí estava o Davi, o Renato e o Gustavo comigo, o Alessandro Kneubi já tinha ido. E aí o Davi ele fez uma pergunta para mim, ele falou, Bruno, você que é médico, me ajuda aqui, me fala o que eu tenho que fazer para te ajudar. E eu falei para ele, Davi, a gente só pode orar. Porque nós temos que sair daqui, já são 5 e pouco da tarde, meu pé está pendurado, meu pé ficou pendurado, descolou da perna. Eu estava com muito medo de perder o pé. Eu falei, a gente tem que orar para que Deus nos tire daqui e preserve meu pé. E graças a Deus, deu certo. O Renato pirulitou lá e tal. De repente chegou um carro. Quando
7h30 eu já estava dentro do hospital, já com o pé imobilizado, já tinha falado com o ortopedista. A cirurgia foi num tempo recorde, quanto mais rápido, melhor. E hoje, para honra e glória de Deus, eu consegui recuperar. Eu já voltei a pedalar, não na intensidade que eu estava, talvez não vou voltar na intensidade, mas eu consigo fazer tudo e graças a Deus, estou muito feliz. E foi um momento, pastor, que eu fiquei 2 meses em casa. Então, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu não tinha. Estudar com meus filhos. Teve um contato maior com as crianças. Incomodar os vizinhos com a minha guitarra. Tocar guitarra, bastar. E ler a palavra, orar e entender que estar na dependência de Deus é uma bênção. É uma bênção. Porque é aquela história, quando você está lá trabalhando, fazendo, acontecendo, a gente acha que a gente pode alguma coisa, que a gente faz alguma coisa. Mas quando eu me vi ali com o pé quebrado, não podendo colocar o pé no chão, 2 meses sem trabalhar. E médico, se não trabalha, pastor, não ganha. Não ganha. E Deus sustentou, e Deus honrou. E foi um momento muito bom na minha vida. Muito bom. Especial, muito bom. Né? Que bom. Vamos, assim, as suas escolhas. Vamos lá. É assim, uma pessoa de referência que você considera. Olha, assim, você já tinha feito essa pergunta para a Jennifer, sabe? Eu até brinquei com você que ela falou que sou eu, né? Então, eu até brinquei com você. Depois da Jennifer... Mas é claro, eu admiro muito a minha esposa, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Mas eu tenho, assim, os meus pais, né? Meu pai, minha mãe, uma referência muito forte. Né? A nossa criação, as dificuldades que a gente passou e para conseguir chegar e conseguir estudar os filhos. Então foi algo assim que um homem muito, muito dedicado, minha mãe muito dedicada, muito de Deus. Então assim, eles são referência para mim, referência de vida, de ser cristão, de ser pai, de ser mãe, de ser família. São eles. Uma relação muito próxima, né? Uma música que você tem de referência, pode ser a de hoje, né? Porque tem muita música na cabeça, mas não tem uma música. Essa eu já vim preparado também, pastor. Eu sou muito ligado com meus pais, né? E eu sempre toquei violão. Então, quando minha mãe lavava a louça, ela falava para mim assim: filho, pega o violão e toca uma música para a mãe. Eu falei: mãe, que música a senhora quer ouvir? Ela era só calmo, sereno e tranquilo. Então, essa música ficou para mim. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Então é uma música que quando eu canto, fala muito ao meu coração, mas eu também lembro desses momentos de família. Né? Sim. Então é uma música que eu gosto demais. O autor dessa música foi meu pastor em Brasília. Ivan Cláudio Borges. É uma música linda. Linda, sensacional. O Grupo Elo era muito jóia, eu também gostava. Um texto de referência que você tem na sua vida? Também vem a minha mãe. Quando eu era criança eu tinha medo de dormir sozinho. Quando eu era muito pequenininho, eu tinha medo do escuro. E minha mãe lia para mim o Salmo 23. Lia? Na hora de dormir? De dormir. Então ela lia sempre o Salmo 23 pra gente. E esse salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso ficou na minha mente, né? E em alguns momentos da minha vida, assim, que estava ali, lia, pegava esse texto, abria. Enfim, Deus fala muito comigo através desse texto, né? Dessa dependência, dessa tranquilidade que a gente tem nas mãos do nosso Deus, né? Sendo pastoreado por Ele, né? E é uma oração de referência que você está fazendo ou que você considera? Então, eu acho que assim, o Salmo 23 para mim é muito forte, pastor. Sabe, eu acho que, como eu falo, às vezes na vida a gente acha que a gente pode alguma coisa, ou que a gente tem domínio sobre alguma situação, né? E essa oração, vira e mexe, eu oro a Deus: Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Então, acho que estar debaixo dessa asa da graça de Deus é uma coisa que me conforta demais. Porque eu lido com a minha vida como profissional como imprevisível. A vida de médico, de cardiologista, a qualquer hora acontece coisa grave, né? O cara infarta, o cara morre, o cara está internado desesperado. Então a gente precisa lidar com muita tensão sempre. Pessoas tensas, emocionadas. Então
eu preciso, por isso que eu tento sempre buscar na minha vida tranquilidade. Eu preciso ser tranquilo, entendeu? Eu preciso ser calmo, sereno e tranquilo, porque senão eu não consigo transmitir isso dessas coisas, né? E isso não tem técnica, viu, só, né, para isso. Você pode até ter técnica, mas se você não tiver paz no coração, e a gente sabe de onde vem a paz, e não ficar atento com isso, a gente se desespera e a vida da gente acaba sendo afetada. Então, essa oração de que entregar as coisas na mão do Senhor e descansar nele, talvez seja um grande desafio, um grande desejo que eu tenho de realmente estar plenamente tranquilo nas mãos do nosso Deus. A oração de Davi marca a sua vida, né? Tanto o texto quanto a oração, né? Sim. Que bênção. Que conselho você tem para dar para os nossos ouvintes? Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Um conselho que você gostaria de dar para os nossos ouvintes, o que você desejar. O conselho que eu dou é aquilo que eu tento buscar na minha vida, né? Sempre, em tudo que vai fazer, honrar o nosso Deus, né? Colocar como prioridade o trabalho, a família, aquilo que você está fazendo, para glorificar e honrar o nosso Deus, porque muda o sentido daquilo que você está fazendo, né? E descansar no Senhor. Na palavra da vida agora, teve uma palavra que me marcou demais, que o pastor lá, ele falou o seguinte: a gente sempre busca na vida paz, conforto, né, e sucesso. A gente sempre busca isso, paz, conforto e sucesso. E é justamente isso que a vida cristã ela não te oferece, né? Porque nós vamos ser perseguidos, a gente vai ter dificuldade, mas em Cristo a gente pode sim descansar, a gente pode ter o sucesso nele, a gente pode ter a tranquilidade nele, a gente pode ter a prosperidade que ele nos oferece, não aquilo que a gente quer. E eu acho que isso faz toda a diferença na minha vida, e é um conselho que eu deixo aí para todos. Se eu puder deixar um conselho, é esse: descanse no Senhor e glorifique. Certo. Agradecemos, Bruno, pela sua disposição de estar com a gente hoje aqui, né? Sei que você é um homem muito ocupado, muita correria, muito atendimento, muita aula agora, né? Dando aulas em São Paulo, aí, participando, fazendo cursos, né? Que bom que você pôde estar com a gente aqui, e aí, pessoal, a gente pode conhecer você um pouco mais. E eu que agradeço. Desculpa, às vezes eu sou um cara meio emocionado também, tá? Às vezes eu falo, parece que eu vou chorar, assim, mas é porque eu sou um cara muito emotivo. Mas agradecer demais, tá? E dizer para toda a igreja, a todos os irmãos, que a nossa família se sente muito feliz em fazer parte dessa família, para a honra e glória de nosso Deus. Amém, amém. E a vocês, queridos irmãos e Pessati, nossos ouvintes, convido para vocês interagirem conosco, né? Compartilharem e enviarem sugestões. Aqui no meu lado vai aparecer aí uma lista de contatos que você pode fazer conosco. Dê suas sugestões, fale conosco, né? Compartilhe, diga nome de irmãos que você gostaria de conhecer um pouco mais na nossa igreja. Nós estaremos convidando para estar aqui conosco em Conexões IPSAT. Uma igreja para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade.